Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Silvana Lobo e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em nova fase de uma operação sobre o Banco Master. O banqueiro está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de créditos falsos. Nesse caso, inclusive, a prisão é porque ele, segundo a Polícia Federal, tentou atrapalhar as investigações. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não foi localizado pelos agentes. Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a Polícia Federal, naquela época, não havia dúvidas de que ele iria fugir do país. Eduardo Costa, já me estranhava muito uma pessoa que está tão problemática assim no mundo solta, mas dessa vez, pelo menos hoje, está lá na Superintendência da Polícia Federal por atrapalhar as investigações. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Rapaz, coisa impressionante esse moço. Esse moço tem rolo com todo mundo. Eu descobri que ele me deu prejuízo, sabia? Tá brincando? Ué, uns anos atrás aí, um corretor amigo falou: Eduardo, estão lançando um prédio aqui no Boulevard Arrudas, Rio de Janeiro, com Andrades ali, sim, pé de vidro, que vai ser chique, me mostrou a planta, um negócio maravilhoso, centro de convenção para 5 mil pessoas. Eu falei assim: e aqui, pagar por mês baratinho? Eu entrei, ainda levei uma sobrinha, lá na frente falaram: isso é golpe, não vai ter jeito, não vai acabar essa obra não. Para sair foi uma luta, viu? Perdi pouco, mas perdi, eu e minha sobrinha. Agora descobri que ele é dono do trem também, e descobri que ele tem cemitério também, participação em cemitério em Sabará. Ele incomoda vivos e mortos, mas agora ele está lascado, Júnior. Agora ele está lascado. Sabe por quê? Sabe o que foi descoberto no celular dele pela Polícia Federal? Um grupo de WhatsApp denominado A Turma, que não se sabe se a gente pode falar que é crime organizado, milícia ou quadrilha. O certo é que, entre outras coisas, ele tinha 2 amigos nesse grupo, ele tinha 2 amigos, um deles policial aposentado, que tratava do monitoramento dos inimigos. E você sabe o que está claro lá e descoberto, amigo? Eles estavam combinando de forjar um assalto em cima do jornalista Lauro Jardim, do Globo, e quebrar os dentes dele. Esse cara incomoda muito, vamos forjar um assalto e vamos quebrar os dentes dele. Está lá no documento. E, pelo que consta, pelo que já se sabe, a situação do cunhado dele, o Zettel, pastor, ficou pior ainda. Não acharam ele até agora para prender, mas ficou pior. E lá está claro que 2 altíssimos funcionários do Banco Central estão enrolados também. O Paulo Sérgio Neves de Souza, era diretor de fiscalização na gestão anterior. E outro, esse cara tem uma carreira para dentro do Banco Central, ele passou por tudo que é cargo importante, até chegar a diretor. E outro funcionário muito importante, Berino Santana. Os 2 tiveram participação na compra do Banco Master, que na época chamava Máxima, e já foram afastados pelo Galipo em janeiro desse ano. Já tinha investigação interna. Então, compadre, é um rolo que parece não ter fim. Então, dessa vez, o Mendonça mandou prender 4, 15 mandados de busca e apreensão, e o dia promete. Ô Rita Mundim, que história é essa aí que envolve o mercado financeiro, né? Daniel Vorcaro, Banco Central, prisão, avião, uma confusão danada. Esse assunto, cada dia tem um capítulo novo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Demorou, né? A gente está tomando consciência, né? E olha que ainda falta muita coisa. O tamanho do sistema, né? E por onde passam as negociações, por onde passam as coisas. Mas eu acho que ele não deveria ter sido solto, né? Já demorou a ser preso novamente, porque diante de tanta ligação, de tanto poder que a gente sabe que ele já demonstrou ter, era quase que natural ele tentar atrapalhar as investigações. Então, ainda bem que ele está preso de novo. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque a CVM também, a Comissão de Valores Mobiliários, ela está fazendo o trabalho dela, e uma série de irregularidades. O interessante é que como que essas irregularidades não foram apuradas na época. Série de irregularidades estão sendo apuradas no que diz respeito aos fundos, tanto do Master quanto da REAG. Então, vamos aguardar, mas o buraco é muito mais embaixo. Ainda bem
que nós estamos tendo aí a possibilidade de fazer essa, não estou me remetendo a Lava Jato não, mas é uma verdadeira lavagem entre essas conexões de 3 poderes e empresários do sistema financeiro. O negócio é muito complicado. O Leonardo Bortoleto, essa história cada dia com um contorno diferente e parece que o caldo vai engrossando, né? Não para a fervura, não. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Bom, para quem achava que ia ter a Operação Abafa, tá aí um ritmo completamente diferente dessas investigações e dessa avaliação jurídica. Eu fico muito feliz, na realidade, da gente estar dando a devida importância a esse tema, dado a independência que esse tema tem que ter de ser um ano eleitoral e envolver políticos. Aliás, diga-se de passagem, que bom que está envolvendo antes da eleição, porque aí a gente consegue saber quem é quem, independentemente de ter muitos envolvidos ou de poucos envolvidos, de um lado só, de 2 lados. Eu acho que é uma ótima oportunidade para um limpa geral e fico muito satisfeito de poder dar aqui a notícia junto com vocês de que ele volta para a prisão. Não satisfeito pela pessoa estar presa, mas porque verdadeiramente as coisas parecem ter entrado nos trilhos para poder ter uma investigação séria, correta e adequada. Quando a Polícia Federal começou a análise do telefone celular com todo o aparato de tecnologia, eu disse aqui que eu tinha convicção de que muita coisa viria. Haja visto aqui o que o próprio Eduardo já falou do que está averiguado nas investigações. Então, que bom, parabéns ao ministro, parabéns à Polícia Federal, que continuemos assim. Ô Silvana Lobo, eu deixei você por último, você é operadora do direito na mesa, porque uma coisa me chama a atenção. Quando ele foi liberado da primeira prisão, eu falei isso aqui, acho que até no Conversa de Geração, falei, gente, mas há alguma dúvida que esse cara vai tentar interferir nas investigações, com as ramificações que ele tem? Me pareceu uma decisão meio frouxa, na época, de liberação de um cara que tem muita gente na mão, que tem tentáculos por todos os lados e que, lógico, de uma forma ou de outra, ia atrapalhar a investigação. E agora ele é preso exatamente por isso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, aos amigos da bancada e a todos que nos ouvem. Olha, Júnior, o que acontece? Realmente, a prisão dele, quando foi decretada em novembro, foi uma prisão que se chama prisão preventiva. E por que isso? Toda prisão antes da condenação transitada em julgado, ela nem é permitida pela nossa Constituição, com exceção da prisão preventiva. Quando é que se prende alguém preventivamente? Está no nome, é para prevenir. Prevenir o quê? Primeira coisa, precisa ter indícios fortes de autoria de que é o autor, e aí acho que ninguém tem dúvida, nem ele mesmo, né? E indícios fortes de materialidade, ou seja, de provas. E por que precisa prender essa pessoa que, com quase certeza absoluta, foi ela que praticou os fatos que ali estão? Porque ela está burlando provas, tentando fugir ou colocando em perigo a ordem pública, né? Fomentando prática de crime, etc. O caso dele, na época, ele já foi preso por isso, por burlar provas e por possibilidade de fugir. E desta feita, não foi diferente, né? Agora, vamos lembrar, quem soltou ele? Foi o Toffoli, né? Foi o Toffoli que soltou ele. Então, nós temos algumas explicações interessantes. Possivelmente, na época, se esperava a Operação Abafa mesmo. Espera aí, eu que vou ficar como relator, eu vou determinar quem são os peritos que podem verificar, o que deve ser verificado, vão ajeitar isso aqui, deixa quieto, vamos ver como é que fica. Né? E aí não teve jeito de fazer isso, porque a situação estava assim, insustentável essa manutenção dele como relator. Então, agora eu acredito que dificilmente ele conseguirá uma nova liberdade antes do julgamento de um processo todo que certamente virá. Ô Júnior, o Vocaro está preso, não pode nos ouvir, mas um dos advogados dele é o mineiro Sérgio Leonardo, ouvinte de Itatiaia. Ô doutor Sérgio, faz um favor à nação, convence o seu cliente a delatar. Nossa, seria maravilhoso, hein? Olha só, pessoal, o presidente Lula afirmou que a redução de jornada de trabalho não pode ser enfiada goela abaixo. Palavras dele, tá? No país. O tom conciliador do presidente se distancia um pouco do discurso inflamado utilizado por alguns ministros e por parlamentares governistas ao defender o fim da escala 6x1. Diante de uma plateia formada por trabalhadores, Lula defendeu o diálogo.
O petista sustentou que a decisão precisa ser fruto de uma negociação entre trabalhadores, empresários e o governo federal. Essas declarações foram dadas na noite desta terça-feira durante a abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho. Inclusive, eu tenho um trechinho da fala dele para a gente acompanhar. Isso vai ser discutido no Senado, isso vai ser discutido na Câmara e vai sair alguma coisa. Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. Vamos levar isso a sério para a gente poder fazer alguma coisa, porque senão, Moisés, você vai se aposentar e não vai conseguir. O Bortoleto, é um Lula um pouco mais moderado nesse assunto, né? Júnior, eu quero começar a minha fala para que não haja recorte do pedaço que eu vou falar, dizer que eu tenho... É lugar de fala que chama, né? Sim. As minhas empresas trabalham em escala 4x3. Desde o começo dessa conversa, eu falo que fazer da forma que está se fazendo é um assinte, é um absurdo, é um estelionato eleitoral. Porque não funciona desse jeito. Eu estou numa escala 4x3 das minhas empresas há mais de 5 anos. E tudo isso foi negociado, tudo isso foi apresentado para que verdadeiramente funcionasse. Não é assim. Agora eu vou abrir uma aspas aqui para poder falar o que falou o presidente em dezembro. Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Que mudança, presidente. Um lampejo de sanidade no seu discurso. Porque não tem cabimento nenhum ali ouvir o que o senhor acabou de falar com o que o senhor falou em dezembro. E é nesse tom de agora que a gente deve começar essa conversa, que não deve ser empurrada de maneira eleitoreira, porque isso vai definir o padrão de trabalho e a relação de trabalho dos próximos anos. Aqui no Brasil, nós não podemos fazer disso um ambiente de brincadeira, de palhaçada, de jogar com a galera. Não funciona dessa forma, porque nós não conseguimos pagar esta conta sem ajustar muito bem antes de começar. Ele pode até dizer que desde 1980 se fala em redução de jornada, mas nunca seriamente o Congresso Nacional trabalhou em cima do tema e fez com que efetivamente alguma coisa fosse pensada. Se agora vai começar, ótimo, mas goela abaixo não vai funcionar. Ô Silvana Lobo, primeiro você que está mais perto do Bortoleto aí, vê se consegue uma vaga para mim lá nas empresas, que eu acho que a escala me agradou. Aqui, em eu segundo, eu queria te ouvir. Currículo aqui, viu? O meu currículo aqui, eu já estou passando para ele aqui, viu, gente? Ó. Como é que você olha esse ponto mais moderado do Lula? Algo fez ele mudar de ideia ali. Ô Júnior, a grande insatisfação dos nossos empresários, né, a respeito disso, porque se for simplesmente uma alteração na lei dizendo que em vez de ser 6x1 vai passar a ser 5x2 e que os salários devem ser mantidos, que as escalas devem ser, ou seja, apenas essa mudança, isso vai ser um problema muito grave para os empresários, porque isso indica vai aumentar custo. Não tem jeito de não aumentar, é impossível. Isso é regra matemática simples. Bortoleto me ensinou, né? É regra matemática simples de ser feita, então é óbvio que vai ter problema. Concordo com o Bortoleto que é muito interessante ter essa parte de acordos. Só que o grande problema no nosso país acordo é muito legal quando você tem um empresário feito Bortoleto, que é legal, que é bacana, né? Que exige etc e tal, mas sei lá. Obrigado pela parte gritória. Você trabalhou com ele? Não, mas a pessoa dele, o Bortoleto é quase um santo, gente. É uma pessoa muito bacana, uma pessoa competente, pessoa com visão, educada e tal. Mas nós temos problemas porque eu fico imaginando assim, as grandes indústrias e tal, para ter esse acordo, como que isso vai ser feito? E nós temos uma tradição aqui de, às vezes, ter um problema do empregador sufocando o empregado. E aí, mas acredito que a melhor forma seria essa, e com a intervenção, quando necessário for, dos órgãos superiores do trabalho. Ô Rita Mundim, o Lula tá paz e amor, né? Lulinha paz e amor que falava, né? Chegou o bom senso, né, Júnior? Porque eu vi estudos muito bem feitos da FIENG, da FEComércio, da CNI, da Confederação Nacional da Agricultura, mostrando em números que nós teríamos um grave problema. Um problema de quebradeira das pequenas e médias empresas que não suportariam um aumento de custo da ordem de até 22% com o setor de serviços. Nós teríamos uma redução drástica, ao invés de aumentar o número
número de empregos, a gente poderia ter uma redução drástica pela insolvência das próprias empresas. Então, o bom senso falou mais alto. As relações, os contratos, eles têm que ser flexibilizados. Nós estamos vivendo em um país que nós temos carência de mão de obra. Então, a gente tem que negociar. As coisas têm que ser negociadas dentro do bom senso, da característica de cada profissão. E isso não é desse jeito. Não é simplesmente uma pauta eleitoreira passar pelo Congresso e depois a gente ver como que fica o Brasil. Não. E o problema mais sério, que ontem eu quase caí da cadeira na hora que eu ouvi o ministro Haddad falar dele. É uma questão simples e óbvia. Nós não temos um nível de produtividade que nos permite colocar por goela abaixo uma escala ou mudar a escala 6x1 sem que haja, todo um estudo, todo um aparato para a gente entender a produtividade por setor e investir na produtividade antes de acharmos que nós somos um país desenvolvido. O Brasil precisa de PIB, precisa de produzir, precisa de prosperar. E para isso só tem uma palavra: para produzir é preciso trabalhar. Ô Eduardo Costa, enquanto a gente ouviu o Lula, saiu da sua boca de forma quase natural a seguinte fala: esse cara é inteligente, é um animal político. Por quê? Ele é chamado de animal político, ele é inteligente, porque ele foi nessa onda que é boa para ele, e ele está sentindo agora o calo arder, filho. Ele deve ter recebido lá os empresários da CNI, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, mostrando para ele assim: ô presidente, as palavras mágica e matemática só tem semelhança porque começam com M. Mas não tem mágica na matemática. Se eu não vou ter o padeiro 7 dias por semana ou 6 dias por semana, vou ter só 5, eu vou ter que contratar outro padeiro. De duas, uma. Ou eu vou pagar metade do padeiro que eu vou contratar, ou eu vou aumentar o pão. A vaca, ela dá leite. E isso é uma discussão, porque ela não dá leite também, né? Tem que ter muito investimento para o leite sair. Mas a vaca dá leite... Tem que tirar dela, né? Tem que tirar. A vaca dá leite 7 dias por semana. 7 dias por semana. Uhum. O arroz, o feijão, o self-service. Ô, Júnior, tudo vai ficar mais caro. Eu quero que o ouvinte entenda que eu não... O rádio. Eu quero que o ouvinte entenda que eu não sou daqueles do apocalipse, não. O mundo vai acabar. Ô, gente, o mundo não acabou com a escravatura no século XIX. Quando no século XX, década de 30, a mulher passou a votar. Até outro dia a mulher não votava. 40, criamos a CLT, o mundo não vai acabar. Agora... A questão da empregada doméstica, desculpa, Eduardo, há pouco tempo, 10, 15 anos atrás, né? Isso, tem que ter uma discussão séria e aberta e honesta. Se passar de afogadilho, a conta virá e vai cair no colo dele. Gente, é isso. E eu quero aqui nesse instante, aproveitando a maciça audiência da Itatiaia e a ousadia que faz parte da minha vida meio, digamos... agitada, eu gosto da agitação, eu quero propor uma discussão aqui para depois passar a eleição. Nós não somos fãs dos Estados Unidos? Os brasileiros ficam doidos para ir para lá, trabalhar igual escravo, 3 empregos, ganhar por hora? Tem muita gente. Vamos discutir isso. Quem é que vai discutir assim? Você trabalha por hora, então tá ali o peixe. Com a produção dele ultimamente, ele tá lascado, porque ele trabalha pouco. A produção tá baixa. O peixe, você vai fazer o seguinte: trabalha e sexta, pega o dinheiro e vai embora. Vamos ver se, mas quem sabe. Será, Eduardo? Tô doido, motoreiro? Um pouco. Ousado. Ponto final, nossa conversa de geração. TV Eduardo Costa, Rita Mundim, Silvana Lobo e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira.